Bem-vindos ao canal do Rubi Factos. Vocês sabem que temos sempre convidados especiais e hoje não é diferente. Não é diferente porque o convidado de hoje, estou a falar de um engenheiro. É a primeira vez que eu recebo aqui no estúdio do Rubi Factos um engenheiro. E eu, quando digo engenheiro, vocês sabem, né? Tem vários tipos de engenheiros, mas eu estou a falar do agrônomo. E pela primeira vez, para mim, tem sido uma honra recebendo aqui diversos tipos de convidados. E o tema de hoje vamos falar mais da agricultura, porque quando eu digo agricultura, muita gente entende que é só fungo, bombom e milho, mas dentro disso ainda tem muita coisa. Porque pelo menos eu estou aqui no Kazomba, no Chico Leste, quando as pessoas dizem fora nas lavras é porque lá é a busca de bombom e milho, mas eu chamei a pessoa certa, ele é um engenheiro agrônomo, ao mesmo tempo é a pessoa certa, mais uma vez, repito, porque também, além de ser engenheiro agrônomo, ele também é o diretor provincial, ou seja, do Gabinete Provincial da Agricultura. É claro que é a pessoa certa para conversar aqui com mim no canal do Rubi Factos. Seja muito bem-vindo, engenheiro, ao canal do Rubi Factos. Muito obrigado, Remy, pelo convite e também realçar aqui e saudar a audiência de todos aqueles que acompanham o teu canal e todo o teu trabalho e tudo aquilo que tens feito em termos de divulgação e de apresentação do que são notícias, do que são fatos. Muito obrigado. Diretor, é uma honra, eu vou lhe tratar de diretor como engenheiro, porque tudo te pertence. É uma honra estar aqui no canal do Rubi Factos, especialmente na minha residência. Obrigado. A primeira minha pergunta é, o Mochico Leste possui muitas terras férteis, né, e rios, mas ainda assim, vimos produtos agrícolas vindo de outras localidades, diretor. Devemos aqui, primeiro, destacar aquilo que é disponibilidade de recursos e de riquezas que tem a província do Mochico Leste. O Mochico Leste é uma das 21 províncias de Angola, né? Recentemente criada à luz da nova divisão político-administrativa, sendo que anteriormente era um território igual, que era o território do Mochico. E as características do Mochico Leste são de vastas áreas aráveis ou agricultáveis, tem disponibilidade de chuvas durante um longo período, estamos a falar de chuvas com intensidade que vão desde setembro até mais ou menos abril, e fora desta época também temos disponibilidade de água. A nível dos 9 municípios são banhados por diferentes fontes de água, né? Estamos a falar de rios, riachos, lagos e lagoas, que permitem então que haja disponibilidade da prática da agricultura. Mas, indo à pergunta que me faz, temos de fazer uma caracterização ou interpretação daquilo que são os hábitos e costumes de determinadas regiões. Nós estamos a falar que temos uma população maioritariamente rural, mas que tem um hábito de alimentação ainda muito concentrado. E o hábito de alimentação é o fungo, maioritariamente do fubá de bombom, né? As folhas, e o peixe, que é uma riqueza da nossa província. E, portanto, durante muito tempo, a população não se foi acostumando a cultivar muitas outras culturas. Passe o pionagem. Vermos as culturas que diz que vêm de outras províncias, não são, por exemplo, o milho, não é o bombom, certo? Não é a mandioca, não é o milho, não é a jinguba, não é a batata doce. Quer dizer, são outras culturas que nós aqui ainda não temos o hábito de praticar. Daí que é um bocado ainda a questão hábito alimentar, hábito de cultivo. Mas se olharmos também com um bocado mais de atenção, poderemos ver que a importação, por assim dizer, também já não é muita. Não é tantas culturas, não é uma vasta cultura. Não é uma vasta gama de produtos que sai das outras províncias para as nossas. Nós temos alguma, como é que se pode dizer? Temos alguma escassez dos nossos próprios produtos, né? Vamos dar o exemplo.
Aqui no Kazombo, só para destacar, temos dificuldades de produtos hortícolas, né? Comprar tomate é um bocado caro, comprar cenoura quase não aparece, não temos batata doce, não temos a cultura de consumir, por exemplo, pimento e companhia. Então estamos a falar também de uma lista não muito grande, né? E aquela que nós conseguimos, produzimos pouco, mas volto a dizer que ainda é um bocado hábito, ou seja, nós temos que agora habituar as pessoas a produzirem diferente daquilo que elas praticavam. Se o agricultor está acostumado a fazer milho e mandioca, temos que agora lhe criar o hábito de produzir tomate, de produzir pimento, de produzir cenoura, de produzir batata rena, entre outras culturas que têm um consumo contínuo ao longo do ano. Portanto, é um bocado isso, né? É conhecermos a população, é conhecermos os hábitos e depois ajudarmos, se calhar, a mudar um bocado esses hábitos. Boa. Diretor, enquanto responsável da área, no passado, para as pessoas de fora, diziam que no Chico-Leste a maioria da população aqui não são bons em termos de cultivos e eram mais dedicados em termos de pescas. E, mais uma vez, enquanto responsável da área, como é que analisa essa realidade que as pessoas dizem, em particular aqui no Kazombo? Bom, eu volto a falar na questão caracterização. Se nós olharmos para o país, partindo por regiões, estamos a falar de um país que podemos olhá-lo de norte ao sul, de leste a oeste, e se pudermos também colocar um bocado o centro. Então, cada região tem um hábito de consumo e tem um hábito de cultivo. Certamente, como disse há pouco tempo, o nosso hábito de consumo e de cultivo ao longo dos anos foi centrado. Imaginemos, se eu tenho grande disponibilidade de peixe, certo? E tenho possibilidade de caçar. Se tenho possibilidade de ir nas matas, né, nas florestas e fazer a recoleção de frutos silvestres, entre outros, eu só vou me esforçar tirando proveito daquilo que já tenho. Até aí nos entendemos. Agora, nós, enquanto responsáveis por dinamizar o setor, é que temos que vir perto dos agricultores, das famílias camponesas e dizer: olha, vocês podem fazer diferente. A vossa terra não dá só milho, a vossa terra não dá só mandioca, a vossa terra não dá só jinguba. E eles vão nos perguntar: dá o quê e como é que se faz? E aí está a nossa responsabilidade. E estou sempre a dizer, não dá só arroz, por exemplo, aqui é uma terra muito produtora de arroz. Então tenho que lhes dizer: olha, para tu produzires tomate, a época é esta, as técnicas são estas, as necessidades são estas. Nós usamos muito a agricultura que se chama de sequeiro, que é a agricultura que depende das chuvas. Quer dizer que a nossa atividade agrícola está concentrada entre os meses de setembro até abril. Quando começa o cacimbo, nessa época que não há chuvas, é muito pouco vista a agricultura, que é já uma agricultura que dependeria da disponibilidade de água que nós temos nos rios, nos poços, entre outros. Então, nós temos agora que ensinar essas pessoas, dar-lhes técnicas, dar-lhes ferramentas para começarem a praticar. E eles têm de ver vantagens, porque ele está acostumado a fazer uma coisa. Vou lhe dar um exemplo de um adulto ou de um jovem que é sedentário. A vida dele: acordou, tomou seu banho, tomou um pequeno almoço, foi trabalhar e voltou, dia e noite. Se eu agora chegar como um especialista em medicina ou em saúde e dizer: olha, tens que correr, tens que começar a praticar exercícios, estou a lhe tirar da zona de conforto. No primeiro dia, quando ele for fazer exercício, ele vai voltar com o corpo todo dorido. Então ele tem que depois ganhar hábito, tem que lhe ensinar como é que se faz para tirar essa dor. Com os agricultores é a mesma coisa.
temos que dar-lhes as ferramentas e mostrar-lhes as vantagens. Dizer, olha, se tu produzires tomate na época seca, o tomate vai te dar, por exemplo, mais dinheiro que a mandioca, que o bombom. Se produzires pimento, se produzires cenoura, se produzires melancia, vai te dar mais dinheiro que só produzir milho. Enquanto eu planto a mandioqueira, espero 2 anos, e aqui às vezes esperam 3 anos. Se eu produzir tomate, em 3 meses, 4 meses eu já tenho a produção. Então, o que vai passar agora por nós é começar a mudar esta mentalidade das pessoas. Certamente não deixar de fazer o que já fazem muito bem. Nós somos uma terra que produz muito bem a mandioca, tanto é que nós exportamos a mandioca, por assim dizer, nós vendemos para outras latitudes, para outras zonas do nosso país. O peixe que é pescado cá sai da província, gera renda para as famílias. O mel que é produzido aqui sai da província. Então, nós o que fazemos bem, temos que melhorar. Temos que aumentar, não deixar, porque a nossa marca é o nosso hábito. E introduzir os novos hábitos, que é também para diversificar a forma de produção. Boa. Mas agora eu queria entender, diretor, de acordo com a pergunta que eu lhe fiz, eu não ouvi bem se atualmente... Eu sei que tem muitos camponeses, porque graças à vossa direção, ao vosso gabinete, está a dar um suporte maior nos camponeses. Mas a minha pergunta persiste. Será que no passado, aquelas informações que nós havíamos recebido de outras pessoas, muitos deles também não conhecem a nossa realidade aqui, era real ou é falsa? É assim, é como eu disse, nós não devemos escamotear uma verdade. Por isso é que nós estamos a lutar para mudar. Ok. As pessoas estão acostumadas a fazer uma coisa. Por exemplo, se formos ao centro do país, se formos ao Bié, se formos ao Uambo e se pegarmos um bocado do Kwanza Sul, são já agricultores, são já famílias que têm o hábito do campo duro, de estar a trabalhar todo ano. Se pegarmos um bocado também o sul, mas estamos a falar aqui de Benguela, centro-sul, pegarmos, por exemplo, Namíbia, em termos de produção de hortícolas, eles já são, como se diz, craques. E mesmo dentro dessas províncias já se faz importação de agricultores. Está a perceber? Porque eles sabem, eu, por exemplo, aqui quero produzir tomate. Nós aqui não temos a técnica, não é isso? Os agricultores daqui, não é o hábito deles. É normal que chamem agricultores do Bié, chamem agricultores do Uambo, chamem agricultores do Kwanza Sul para vir ensinar a técnica e se calhar eles produzirem também aqui e as pessoas depois irem seguindo. Isso é que faltava, diretor? A técnica? Sim, o hábito e a técnica. Okay. Porque há coisas que são mais fáceis. Plantar mandioca, plantou, esperou e colheu. O milho semeou, fez algumas sachas, esperou e colheu. Agora, produzir hortícolas exige técnica, exige paciência. Então, as pessoas, para além do hábito, não sabiam como fazer. Vou repetindo muitas das vezes nas conversas que eu tenho com os meus, que não é um hábito, ou não era um hábito, em determinadas regiões, estar a comer o fungo, por exemplo, com molho de tomate. Certo? Se eu tenho a quizaca, tenho a folha de abóbora, tenho a jimboa, tenho a rama, né, de batata, então o tomate é secundário. Eu trago o tomate, eu trazia-se o tomate assim mais especificamente para um candonda, para uma coisa, estás a ver? Mais nova. O hábito daqui, para que eu iria comer, para quem já vive aqui há muito tempo, cenoura? Não é costume, eu não era costume cenoura. Vou comer pimento. Pimento em que pratos? Se nós conhecermos os pratos típicos da região, em que prato é que eu vou colocar o pimento? Em que prato é que eu vou colocar a cenoura? Estás a ver? Sim. Em que prato é que eu vou usar o pepino, o alface? Porque são para saladas. Se eu não tenho hábitos de salada, então não preciso produzir primeiro, não vou exigir que os agricultores produzam.
É uma questão só de hábito. Se nós mudarmos esses hábitos, se nós começarmos a dizer aos agricultores, olha, vocês podem fazer mais dinheiro, vocês podem produzir para mandar para outras regiões, eles vão começar a fazer. Boa. Diretor, eu ouço muito a falar de cooperativas. Por mais que não entendo bem o que é isso, cooperativa. Mas no bocadinho que eu entendo da minha parte, eu entendo que cooperativa é como se fosse muita gente e essas pessoas têm dinheiro, então têm possibilidades de terem hectares de campos maior que pessoas privadas, pessoas particulares. Agora a minha pergunta seria assim, engenheiro, como é que fica aquelas pessoas que não têm condições de criar cooperativas, uma vez que os que têm cooperativas têm mais oportunidade de financiamento e os que não têm cooperativas, que são pessoas particulares, sofrem muito. Como é que ficam essas pessoas? Bom, eu vou falar tal como eu costumo falar quando converso com os agricultores. Isto na vida também nos ensina que ninguém vai longe sozinho. Ninguém vai longe sozinho. Para já, a cooperativa é uma organização social com fins lucrativos. É uma organização social com fins lucrativos. Isso aqui é um ponto diferente, por exemplo, das associações, que é uma organização social, é uma junção de pessoas, mas que os fins muitas das vezes são só filantrópicos, sociais mesmo, mas não para gerar renda. A cooperativa surge para fazer o quê? Exatamente por aquilo que o Remy disse. Eu sou um agricultor, tenho 1 hectare de terra, tenho as minhas poucas possibilidades de produção, mas quero crescer, certo? Sim. E eu sinto que eu vou fazendo esforço ao longo dos anos, mas sozinho não estou a conseguir. Então eu olho ao meu redor, olho para a minha aldeia, olho para a minha comuna, para a minha banza, como qualquer que seja o nome, né? E digo assim, eu tenho o Remy, que também é agricultor, tenho o dos Santos, tenho o Caiombo, está a perceber? Que também são agricultores. E eles padecem da mesma dificuldade, padecem dos mesmos problemas, atravessam os mesmos problemas. Mas quais são os problemas? Dificuldades em preparar a terra, porque eu sozinho não consigo preparar uma grande área. Dificuldades de comprar sementes, dificuldade de comprar adubo, dificuldade de processar a produção, dificuldade de transporte. Estão a perceber? Então eu digo, olha, vamos nos juntar para nós vivemos o mesmo problema, encontrarmos uma solução. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer que o Remy, como agricultor singular, não pode trabalhar. Não, pode. E se estiver organizado sozinho, também pode conseguir as oportunidades, os financiamentos, os apoios organizados. Aí a definição, o segredo é organização. O segredo é organização. Se o Remy é organizado, tem a documentação de terra organizada, tem a sua documentação, né? De como produtor organizada, se calhar ele vai dizer, não, eu sozinho consigo, não preciso me associar em cooperativas. Mas se ele sente que tem dificuldades, ele sabe que para tratar o documento de terra, quando forem juntos já facilita. Quando for para solicitar um apoio em conjunto, fica mais fácil. Por quê? Porque aí já, quando eu me associo, imaginemos que somos 20 agricultores. Aos 20, a cooperativa tem sempre uma organização, certo? Tem um conselho de direção. Quer dizer que vão ter 3, 4 ou 5 pessoas a representar os 20. Nós já teremos uma voz a falar pelos outros. Daí que depois surge então a vantagem e o incentivo, em muitas das vezes, em que os agricultores se juntem em cooperativas. Mas aqui o grande objetivo é organização. É que quando se juntem, sejam organizados, tenham pessoas que estejam em frente a falar e
a defender o grupo, e aqui posso voltar e dar um exemplo, o Rami deve concordar comigo e todos que estiverem a nos ver, nós, a partir mesmo do ensino médio, criamos associações de estudantes, núcleos de estudantes. São para quê? Que é para que esses líderes da associação representem e falem em nome dos estudantes, porque cada um estudante, se tentar resolver o problema dele junto da instituição, junto da direção da instituição, tem mais dificuldades. Então, criamos a associação. Esta associação, que é um núcleo menor, é um grupo menor, vai falar em nome de um grupo maior. Isso chama-se organização. E na agricultura também funciona assim. Quando nós trabalhamos em cooperativas, se a cooperativa for funcional, certamente que as possibilidades de sucesso desta atividade vão ser maiores. Boa. Mas reitero que isto não inibe dos agricultores trabalharem como agricultores singulares, desde que eles se sintam que sozinhos estão organizados e sozinhos podem caminhar. Boa. Diretor, hoje em dia os jovens dizem que não têm interesse na agricultura porque não vê lucros nem oportunidades. A minha pergunta é, o que está a ser feito para transformar a agricultura num verdadeiro negócio para os jovens? Bom, um dos negócios mais lucrativos, se for bem feito, é a agricultura. Um dos negócios mais lucrativos, se for bem feito, é a agricultura. E eu defendo e vou discutindo muitas das vezes sobre isso. É arriscado, é difícil, mas é lucrativo quando dá certo. O que acontece é que nós também temos de ver o que o jovem quer. O que o jovem quer? Que condições é que o jovem acha que tem de ter? Quando nós vamos trabalhar para os jovens, muitas das vezes até os apoios temos que olhar de forma diferente, porque o jovem tem uma exigência maior. Está a perceber? O jovem tem anseios. Então nós temos que atraí-los. Está a ver? Temos que atraí-los porque se não desconstruirmos esta imagem da rentabilidade da agricultura, certamente que eu, como jovem, vou preferir fazer um negócio. Imagina, eu tenho 100 mil, vou preferir fazer um negócio imediatamente mais rentável, que me exige menos esforço. Comprar um material, vamos imaginar, no luau, que no luau custa 1.000 e quando chegar no casão vou vender a 1.200 ou vou vender a 2.000, certo? Sim. Entretanto, a agricultura, não obstante exigir mais tempo, mais paciência, a sua multiplicação é muito maior, porque é uma atividade muito rentável. Eu, às vezes, meio a brincar, digo assim, tu, se lançares uma única semente de milho, ok? Sim. Uma única semente de milho, lanças à terra, ela produz uma planta. Se ela produzir no mínimo uma espiga, de milho, né? Uma maçaroca, né? Sim. Bem produzida, você consegue mais de 500 sementes. Está a perceber? Sim. Tu só lançaste uma semente, mas nessa espiga consegues multiplicar várias vezes aquela uma semente. Está a perceber que na agricultura a multiplicação não é como aprendemos em matemática. Senão tu dirias, não, eu multipliquei 1 por 0, né? Sim. Lançaste a semente, mas nesse 1 por 0 nasceu o quê? Está a perceber? 1 vezes 1 que eu fiz na agricultura não deu 1. Em matemática 1 vezes 1 dá 1, certo? Mas uma única semente que eu lancei no campo me deu 500.
Está a ver a magia da multiplicação em agricultura. Então, veja este exemplo multiplicado várias vezes. Veja este exemplo multiplicado várias vezes. Um investimento que tu fazes acertado num campo de 1 hectare que dê bem. Tu, se investires, vamos imaginar, vou dar um número redondo, 1 milhão, és capaz de, no final da produção, conseguir ter 2, 3, 4, 5 milhões, dependendo da cultura que vais lançar. Então, o que depois dificulta em agricultura são fatores. Um dos fatores, tempo. Na agricultura, tu lanças uma semente, vais ter que esperar pelo menos 2, 3 meses, 4 meses. E às vezes 5. Okay? E em outras culturas muito mais, né? Estamos aqui a falar das fruteiras, que tens que esperar. Algumas fruteiras, depois como a banana, são 1 ano, mas imagina que planto uma mangueira, vou esperar 3 anos, 4 anos para colher, né? É o fator tempo. E depois as outras questões de imprevisibilidade. Tá vendo? Que eu posso estar aí a produzir e me aparece uma praga, me aparece uma situação climática e perco tudo. Isso é que depois põe algumas pessoas com o pé atrás. Mas eu acredito que, e voltando, não esquecendo na grande questão, é que nós, enquanto Estado e representantes do Estado, quando vamos implementar projetos agrícolas ligados à juventude, começamos a encarar de forma diferente. Okay? É primeiro perceber o jovem em quem nós vamos investir, onde é que está, já pratica, quais são as condições onde ele pratica, quais são as condições que ele quer ter. Está a perceber? Não fazer o inverso, que é tirar ele de um conforto e desconfortar totalmente. É perceber que jovem é esse, o que é que ele faz, dar-lhe as condições para fazer mais. Certo. Diretor, entre cooperativas, já falamos acerca disso, mas eu quero, dentro da mesma conversa, quero implementar uma pergunta. Entre as cooperativas e pessoas particulares ou singulares, não sei como chamam pessoas que não têm cooperativas, qual é que a tensão está entre os que têm cooperativas ou pessoas singulares? Bom, essa é uma pergunta rasteira e provocatória, mas a resposta é muito clara. O Estado, e vou particularizar o governo provincial do Mochico-Leste, trabalha com agricultores. Ok? Trabalha com agricultores. E os agricultores, nós os separamos por organizações sociais, né? E também é uma definição que nós temos: exploração agrícola familiar, exploração agrícola empresarial. Ou seja, se esses agricultores são agricultores familiares ou são agricultores que já passaram para empresas, né? Que o seu estatuto, a sua organização já é empresarial. Certamente que dentro deste grupo nós andamos a fazer uma estimativa, vá lá, de cerca de 45, 50 mil famílias agricultoras. Dentro dessas famílias agricultoras há organizações que se destacam, que são cooperativas, que são associações. Certamente que quando eu me virar para estas, numa cooperativa pode ter 100 produtores. Está a perceber? Então, quando eu olhar para a cooperativa, estou a olhar para 100 produtores. Por isso é que às vezes vai parecer que eu estou a prestar mais atenção a estes. Está a entender? Mas também a nossa intenção é que cada vez mais tenham organizações assim, para eu não trabalhar, como é que se diz? Não espalhar muito esforço. Eu, quando for visitar um campo, se for um campo de uma cooperativa, eu sei que fui trabalhar com 50, 20, 100 produtores. Diferente de eu ir fazendo visitas 1 a 1. Mas em termos de atenção, em termos de apoios, os apoios são dados aos agricultores. Os cadastramentos, os levantamentos são feitos a agricultores. Agora, quando aparece uma cooperativa, eu já sei que a atenção é que eu tenho de prestar, porque já não estou a atender um agricultor, estou a atender um grupo de agricultores. E ele, quando vem, já diz:
Se o agricultor, por exemplo, quer vamos imaginar, 10 sacos de adubo, a cooperativa já não quer 10 sacos de adubo. Quer mais. Está a perceber? Então eu já olho para eles de forma diferente. Eu tenho de apoiá-los de forma diferente. E eu já tenho de ir conduzi-los de forma diferente. Porque, como eu disse, são organizações sociais com fins lucrativos. Bom, os produtos estragam-se por falta de estradas e transporte. E eu queria saber, na parte do Gabinete Provincial da Agricultura, como é que eles pretendem resolver esse problema? Vou aproveitar a deixa para caracterizar aquilo que nós chamamos de constrangimentos. Constrangimentos que afetam a produção. E os nossos agricultores sempre destacam como constrangimentos, às vezes exiguidade de fatores de produção, ou seja, pouco acesso aos fatores de produção, que é onde estamos a falar fatores de produção: sementes, adubo, pesticidas, katanas, enxadas, motobombas, certo? Sim, sim. E outra, vias de acesso deficitárias, certo? Então, muitas das vezes eles podem ter todos os fatores de produção, produzir e terem dificuldade de tirar o produto daquele espaço. Certo. Ou também terem dificuldade de ir mesmo para aquele espaço produzir, né? Vamos imaginar a realidade da nossa região, que em épocas de chuva, até o agricultor às vezes tem dificuldade de ir ao campo, né? Tem dificuldade de ir ao campo. Portanto, nestes casos, enquanto não se resolve efetivamente a questão dos acessos, que é um bocado mais difícil, nós temos que aproximar o mercado ao produtor. Okay? O mercado aproximar-se ao produtor. O que isso quer dizer? Que o agricultor tem de ser produtor, certo? Sim. E depois ter um link, ter uma ligação, ter um contato com quem quer comprar. Ou seja, quem quer comprar vai saber: olha, eu tenho X agricultores no Cazombo e que produzem arroz, ok? Então ele vem com o caminhão até o Cazombo, tirar o arroz daqui para o local de transformação. Já não são os agricultores do Cazombo, um por um, que têm que tirar o produto para a zona de comercialização. Isso faz com que, não obstante o acesso difícil, estás a ver? O agricultor ele está a produzir, mas, por exemplo, não tem uma carrinha todo terreno, não tem meios para tirar. Mas o comerciante, aquele que vai comprar, como ele já entende que aquelas zonas são de difícil acesso, pode fazer um esforço ligeiramente maior com a sua viatura para ver se chega ao produtor, se ele entender que naquela zona tem muita produção mesmo. Então, o maior link, volto a dizer, enquanto não conseguimos resolver efetivamente o problema dos acessos, é aproximarmos esses dois lados da cadeia de produção, do agronegócio: produtor, comprador. Tá bem, eu mesmo nesse lado aí de links, diretor, que eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta. Há produtores que só sabem que eles são produtores, mas em questão de link não sabem por onde começar. Então, imagine que eu, Remy, tenho hectares e eu tenho muitos produtos, mas eu não conheço ninguém para poder negociar com ele e ele ajudar nesse sentido de trazer o caminhão para fazer então a transportação desse produto. Como é que eu faço? Eu não conheço ninguém e eu estou aqui no Cazombo. E ali vou lhe dar um exemplo muito recente. Por isso é que o esforço é termos cadastrados os nossos produtores. Okay. E identificarmos, percebermos que produtores nós temos, que dificuldades eles têm, o que é que estão a produzir. Nós estamos a fazer nesse momento uma ponte com 10 cooperativas
do Mochico Leste. Está a fazer uma conta? Ponte. Estamos a fazer uma ponte. Ponte de que nesse caso? Links? Já vai perceber aqui que ponte é que nós estamos a fazer. Estamos a fazer uma ponte com 10 cooperativas agricultoras do Mochico Leste. Okay. Entre as cooperativas e uma empresa. Essa empresa está focada na produção de arroz. Mas não é uma empresa que produz arroz. É uma empresa do ramo do agronegócio para transformação do arroz. Ou seja, descasque, né? E comercialização do arroz. O que é que nós estamos a fazer? A empresa vai linkar com as cooperativas. Vai fazer um contrato com as cooperativas. Vai visitar as cooperativas, está a perceber? E vai ir ver onde eles produzem e dizer assim, ok, tu és a cooperativa X, estás na Cameia, estás no Nanacandundo, estás no Cazombo, vamos acompanhar a tua produção e quando terminares a produção nós viemos e compramos. Está a perceber? Logo, estas cooperativas se calhar não sabiam quem é que ia comprar, mas nós já fizemos a ponte. E fizemos a ponte por quê? Porque nós conhecemos as cooperativas. Sim. Está a perceber? Então, o nosso esforço é conhecer os nossos produtores, saber o que é que eles fazem. Isso vale para o arroz, vale para o bombom, vale para o milho, vale para quem produz mel. Nós temos que conhecer os produtores e dizer assim, ok, vocês produzem o quê? Não, por exemplo, vou especificar a Cameia. Não, nós produzimos muita banana, ok? Produzem a banana, essa banana vai para onde? Não sabemos onde levar. Tá bem. Vou procurar um comprador numa outra província que diz, não, eu quero banana. Tá bom. Tu queres banana, eles querem comprador. Vou te apresentar os produtores no município da Cameia, tu podes contactar com eles e irem traçando negócios. Boa, diretor. E ao fazer estes links, né, o Gabinete Provincial da Agricultura ganha alguma coisa com isso? Ganhamos. Ganhamos muito. E não ganha só o Gabinete Provincial da Agricultura, ganha o Governo Provincial, ganha a província do Mochico Leste. Ganhamos agricultores mais robustos, mais fortalecidos, que no ano seguinte, por causa dessa lufada de ar fresco, vão produzir mais. Já não vão ter medo de produzir arroz, porque eles já sabem que tem um comprador. Já não vai ter medo de produzir milho, porque eles já sabem que tem um comprador. Não vai ter medo de produzir mais banana, vai aumentar as áreas de produção, porque já sabe que tem um comprador. O que é que nós vamos ter? Famílias mais fortalecidas, vamos ter os outros a verem os vizinhos a produzir e já olhar para a produção agrícola como fonte de renda, não aquela produção só de ir produzir, né? E tirar para casa. Esse é o maior ganho. O ganho do Estado ao apoiar os agricultores numa primeira fase não é um ganho financeiro. Esse ganho financeiro vê-se depois, com pagamento de impostos. Isto aí é outra aula, né? Isso é outra componente, mas o maior ganho é nós podermos ver, veja lá, se eu tenho no Cazombo, se a administração municipal me disser, não, diretor, nós temos 100 cooperativas e eu apoio 10, já apoiei 10%. Não, mas calma aí, diretor. Como é que se a administração municipal do Cazombo te apresentar 100 cooperativas e vais ter que apoiar 10? Não, é um exemplo. Estou a dizer, se eu tenho 100 e eu consigo apoiar 10 com esse link. Com esse link. Nesse caso, encontrar 10 compradores, 10, né? Ou um comprador para 10. Está a perceber? Sim. Quer dizer que... De acordo com o produto daquele comprador que quer, né? Pode dizer em termos de números. Quer dizer que eu esse ano consegui 10%. Não é isso? Se eu tiver essa... Como é que se pode dizer? Essa sorte, entre aspas, em menos de 5 anos, está a perceber? Eu consigo atingir as 100. E se calhar vão nascendo mais cooperativas, porque essas sabem que estão a ser suportadas, estão a ser apoiadas. Então a ideia é irmos, a pergunta que disse, qual é o ganho? O ganho é reduzir a necessidade, ou seja, como é que se pode dizer? É como se eu tivesse uma escola, né? E tenho formandos, tenho 1000 alunos. A cada ano vou tirando, não é isso?
vou lançando para o mercado um número de estudantes, certo? Sim. Apesar de que vão entrando, eu não posso pensar que vou ficar no zero. Então é mesmo assim. Nós, enquanto apoiamos agricultores, enquanto apoiamos cooperativas, a ideia é se lançar para o mercado. É disponibilizar cooperativas para o mercado. Isso, entendi, diretor. E por outro, pude entender também, ao mesmo tempo, isso é mostrar que nós também temos a capacidade. Exatamente. Boa. E a província sai mesmo a ganhar por esse link que vocês criam. Muitíssimo bom. Diretor, existem ainda agricultores que afirmam que recebem promessas todos os anos, mas pouca coisa muda na prática. E eu quero saber se isso é verdade. É assim, do diagnóstico e do trabalho que eu vou fazendo o que nós vamos fazendo, não eu, do gabinete, vai fazendo com os agricultores, no final depois nós vamos percebendo que é mais uma questão de comunicação. Ok? Sim. Muitas das vezes a mensagem não é passada devidamente. Ok? E se a mensagem não é passada devidamente, fica essa tendência. Eu vou dar um exemplo. Nós, nesse momento, o Gabinete da Agricultura e o Gabinete de Desenvolvimento Econômico estão a fazer um périplo por diferentes municípios a dar formação, dar capacitação. Vamos lá, cada uma dessas sessões reúne mais de 100 produtores. Na sala, tu encontras 100. Se a mensagem não for bem passada, e esses que saírem da sala não passarem bem, o que é que vai acontecer? Eles vão dizer, os 100 pessoas vão ir transmitir para mais 100, que isso vai dar 1000, né? Se eu estou a fazer bem as contas, acho que é isso. Não, 100 vezes 100 não dá 1000, dá 1 milhão, né? Mas pronto, 100, vamos imaginar pelo menos a 1000. Vão chegar e dizer, olha, fomos convidados pela administração municipal e o Gabinete da Agricultura prometeu crédito. Está a entender? Mas nós na formação não prometemos. Dissemos que existem pacotes de financiamento disponíveis em que os agricultores, se organizarem, vão conseguir aceder. Não sei se me compreendeu. Então eles vão. Quem percebeu bem, organiza a documentação. Depois dali, vai na direção municipal e entrega o processo. Ok? Entretanto, ele entregou um processo incompleto. Estou a dar esses exemplos, né? Acompanhe. Ele entregou um processo incompleto. Mas ele tem por si que entregou o processo. E que daqui a pouco vai ter crédito. Está entendendo? A direção recebeu, pegou também e deu no gabinete provincial. O gabinete provincial olhou, esse processo está incompleto. Tens que chamar o agricultor para completar o processo. Se eu não fizer essa retroalimentação na administração, e se a administração não fizer essa retroalimentação ao produtor, o produtor está aí 1 ano, 2 anos à espera do crédito. Está entendendo? Ele não foi informado que o documento dele não está completo. Então fica essa conversa de que nos prometeram, mas não deram. Não deram apoio. Está entendendo? Porque nós comunicamos, às vezes não nos entendemos. Tá? Não nos entendemos, falamos a mesma língua, mas não nos percebemos. Sim. Está vendo? Ok. Então, muitas das vezes é isso. Claro, existem aqui e acolá uma outra promessa, mas a nossa filosofia, a nível do governo provincial do Mochico-Leste, não são promessas. Não são promessas, são compromissos. São compromissos. Nós fazemos, porque você não pode prometer algo que não está na tua mão. Tá entendendo? Você vai dizer a uma cooperativa, a uma comunidade, olha, eu vou levar katana, se tem katana. Tá entendendo? Eu vou levar enxada, se tens enxada. Eu vou levar semente, se tem semente. Não vai dizer, eu vou te dar crédito. Não. Você não dá crédito. A instituição que dá crédito é outra. Então tu diz, olha, tem disponibilização de financiamento nas instituições X e Y. Entretanto, para vocês conseguirem financiamento, tem que reunir a documentação tal. E nós podemos vos ajudar naquelas que estiverem mais difíceis. É isso que tem que ser. Boa, então isso aqui é a falta de boa comunicação e também a falta de boa compreensão às vezes, não é isso, diretor? Boa. Diretor, mas há uma questão, as nossas terras aqui são férteis e estão disponíveis de cultivo.
Só que agora o que eu não entendo é, mesmo assim, o preço fica muito alto. Não sei porquê. Bom, primeiro desconstruir uma coisa. Nós agrônomos já temos estado a discutir há muito tempo, e não quero ser eu também a polemizar, é desconstruir o termo fértil. Tecnicamente, não se pode dizer que uma terra é fértil sem se fazer análise da terra. Ok. Nós temos terras aráveis, ou seja, a terra disponível que nós podemos preparar e lançar semente. Isso é terra arável. Fértil, nós vamos saber depois o resultado que vamos ter com a planta. Ok, mas pronto. Voltando, nós temos terras aráveis. Temos vastas áreas disponíveis para cultivo, desde que trabalhemos bem. A questão do preço é uma dor de cabeça, mas é simples. Os economistas nos explicam bem isso sobre, como é que se diz, a relação oferta e procura. É tão simples quanto isso. Se eu estou a oferecer menos do que aquilo que se procura, não é isso? Sim. Eu é que defino o preço. Está a perceber? Se eu chego aqui, no Casombo, e sou o único que traz, que está a vender, por exemplo, carne de porco, eu é que defino quanto é que eu vou vender. Sabe por quê? Porque a maior parte, ou quase todos querem. E ninguém tem só... E sou eu que vou dizer, não, você quer o quê? Não, eu quero 1 quilo de porco. Meu irmão, tens que me dar 10.000 por quilo. Você quer, vai comprar. Se não quiseres, vem outra pessoa e compra. Está a perceber? Então tem procura. É diferente quando tem muita oferta. Quando tem muita oferta, o mercado é que te diz, não, eu não vou pagar, porque o outro veio com o porco a vender o quilo a 5.000, esse até está a vender 4,5, né? Não é assim que acontece no mercado. Você começa a girar para ver qual é a senhora que está a vender mais barato o tomate. Então, como nós ainda produzimos pouco, está a perceber? Sim. Como nós produzimos pouco, o preço é alto. Não tem a ver com custo de produção, não tem a ver com oferta. Se vocês repararem, se nós compararmos o preço, por exemplo, do quilo de milho no Mochico Leste, é muito mais barato que o quilo de milho no litoral, no centro. Está a perceber? Porque nós produzimos, né? Nós produzimos, então tem mais. Nós sentimos, o mercado sente que tem muito. O peixe, né? O nosso peixe da Xana, é vendido a um preço confortável, né? Todo mundo no Casombo, no Luau, no Luacano consegue comer peixe da Xana, né? Independentemente da sua condição social, pode ir no mercado e comprar peixe. Até aqueles que são considerados os mais pobres, ele nem vai comprar, ele próprio pesca. Está a entender? Mas o peixe que nós aqui cada um está a comprar, vamos dar por exemplo do Kun, do Kele. Meu irmão, se você comparar o preço do Kele, se calhar como é que é? É quase o mesmo preço do peixe do bacalhau nacional. Lá, tá vendo? Se você for no litoral e vender o Kele, vai vender o mesmo preço. Porque lá tem menos. Quer dizer que o preço não é muito alto assim, é acessível, né? Não, estou a dizer que o preço é alto desses produtos. É alto. Só por quê? Porque nós não produzimos. Okay. Enquanto você compra aqui, acho que esse é o preço. Algumas vezes, se você até não for no mercado, quiseres comprar na rua tomate, és capaz de comprar 5 tomates, 500 contos. É verdade. Né? Então, é verdade. mas se você for nessa altura no centro, no sul, no Kwanza Sul, o balde de tomate é 1.000. Estás a entender? Podes comprar a 1.000, a 2.000. Aqui não, porque aqui produzem menos, então é mais caro. Algumas pessoas dizem que o governo apoia com inputs, apoia com material agrícola. Só que os que beneficiam desse material são pessoas ligadas ao poder. Ou seja, pessoas que têm poder, que têm cargos, é que beneficiam daquelas coisas. Isso é verdade? Não é a realidade. E a realidade que eu posso dizer é a minha realidade, né? A realidade que nós vivemos. Eu trabalho como diretor da agricultura no Mochico Leste há 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Não me lembro de termos feito uma entrega de insumos a alguém que não seja agricultor.
Está a perceber? Tô. Não me lembro, né? Fizemos visitas em 9 municípios, andamos com o Sua Excelência Governador e lá fizemos entregas de insumos. Não me lembro de termos feito a pessoas ligadas ao poder. E da minha experiência que tenho, o foco, está a entender? O foco da agricultura são os agricultores. O foco da agricultura são os agricultores. E como a política é de fomento, eu vou fomentar aquele que tem menos. Está a entender? Sim. O meu foco é dos mais vulneráveis. O cadastro é dos mais vulneráveis, é dos agricultores familiares que nem ainda estão constituídos como empresas. As empresas compram. A empresa tem capacidade de comprar os insumos. Um agricultor familiar, que às vezes a atividade dele ainda não é rentável, ele, se tu lhe pedires para gastar 100 mil, ele se calhar não tem 100 mil. Está a entender? Então eu tenho que apoiar esse que tem dificuldades de gastar até 50, 100 mil kwanzas. Certo. Então, bom, às vezes é legítimo, volto a dizer, as reclamações, eu não digo que não posso, como é que se diz, escamotear, até no termo escamotear, não posso ignorar o que se diz, tenho que mudar a realidade. Não posso ignorar o que se diz. Agora tenho que limpar a imagem, tenho que melhorar a imagem, tenho que mostrar aos agricultores. Temos que dar esperança aos agricultores, que os apoios são para os agricultores. Já estamos no fim, mas queria lhe fazer a última pergunta. Se tivesse uma oportunidade hoje, né, de responder diretamente ao povo do Mochico Leste, qual seria a maior promessa ou compromisso concreto que pode garantir para melhorar então a agricultura nos próximos anos? Bom, eu volto a dizer, eu não sou homem de promessas. E nós, engenheiros, e principalmente engenheiros agrônomos, temos muito receio de prometer. O que eu faria é o compromisso. E é um compromisso que nós renovamos a cada dia. É o compromisso de trabalhar juntos com os agricultores e começar da base. E é aquilo que temos estado a fazer. Visitar o agricultor, perceber como é que ele trabalha no seu local. Depois de fazer esse diagnóstico, começar por capacitar, dar formações, melhorar as suas práticas, informar como é que se organiza como é que se diz, como é que se formaliza a sua atividade, caso ele queira, por exemplo, solicitar financiamento. Se ele é produtor de milho, como é que pode melhorar para produzir mais? Se é produtor de mel, como é que ele pode melhorar para produzir mais mel? Se ele é pescador, como é que pode melhorar a sua atividade de modos a não condicionar, como é que se diz, a riqueza que ele tem, que ano após ano ele possa até pescar mais e cuidar melhor do pescado e vender até a um melhor preço. Então, o nosso compromisso é continuamente trabalhar com os nossos agricultores. Claro, eu disse que a estimativa são cerca de 50 mil famílias. Não é humanamente possível trabalhar com todas as 50 mil, mas olhar para números representativos, transmitir a mensagem, e as formas de transmitir é que são essas nossas formações, são espaços como estes, que sabemos que podem ter um alcance muito maior, são as nossas intervenções nos órgãos de comunicação social, hoje nas plataformas digitais, e portanto esse compromisso de continuamente trabalhar, ser advogado dos agricultores, também junto de instâncias diferentes e superiores, para que a nossa província atraia investimentos, traga esses comerciantes, traga projetos diferentes que ajudem a melhorar a atividade, né? Então esse é o nosso compromisso. Boa. E é isso que nós temos de fazer, porque estamos colocados nessa posição. Primeiro, nós fomos formados como engenheiro agrônomo, temos uma responsabilidade muito grande quando o assunto é produção. E quando pegam no engenheiro e dão uma missão de gestão pública, maior ainda, né? Que já é um engenheiro gestor público que tem que trabalhar diretamente para o bem-estar das populações.
Engenheiro, mais uma vez, obrigado por fazer parte do canal Dormir Factos. Mas antes de fecharmos, eu queria saber se tens alguma mensagem para deixar para quem está no outro lado. Bom, eu agradeço pelo convite que me foi feito. Por mim, estaria a conversar durante muito mais tempo. Costumo dizer que comunicar ciência, comunicar sobre produção, sobre a nossa produção agropecuária e pesqueira não cansa e é o nosso dia a dia. O repto que eu deixo para quem puder nos ver e nos ouvir é que nos ajudem a aumentar a produção da província do Mochico Leste. Venham para o Mochico Leste investir. Nós somos uma região aberta ao investimento, somos uma região muito rica, com características muito específicas de produção das diferentes áreas. Estamos a falar da área da agricultura, produção de cereais, de fruteiras, estamos a falar da pecuária, onde podemos produzir desde bovinos, caprinos, suínos e aves. Dentro dos recursos florestais também temos áreas muito específicas e podemos produzir muito. O mel, a nossa bandeira é mesmo mel, peixe, arroz. E, portanto, venham ao Mochico Leste, venham investir e vamos tornar a província do Mochico Leste um ativo muito importante naquilo que é o esforço do próprio Executivo em aumentar a produção, reduzir as importações e aumentar as exportações. Muito obrigado. Engenheiro Laurindo, mais uma vez, muito obrigado. Fica atento porque daqui a nada vou lhe incomodar, novamente vai estar aqui no canal Dormir Factos. Então, esta foi a conversa com o engenheiro Laurindo, ao mesmo tempo também é o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura. Mais uma vez, subscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal do Dormir Factos e fique com Deus.